Você está buscando crescimento e melhorar o seu nível dentro do departamento pessoal e do RH? Eu sou o professor André Azevedo, aqui do Instituto de RH, e eu vou te mostrar aqui nesse vídeo tudo o que eu precisei aprender para me tornar um profissional sênior, depois me tornar coordenador de departamento pessoal e, assim, em 2013, abrir a minha própria empresa de treinamentos e ter ajudado mais de 7.000 alunos através de conteúdos práticos, atualizados e com muitos materiais extras. Então fique comigo aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar todo esse passo a passo e o que realmente você precisa aprender para se tornar um profissional sênior na área trabalhista. Para a gente iniciar o aprendizado em relação ao departamento pessoal, a gente tem que começar estudando a própria legislação, ou seja, contrato de trabalho, as informações práticas relacionadas ao e-social, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, as informações relacionadas ao processo admissional, exames, ASOS, que são os atestados, mais as informações relacionadas à saúde e segurança do trabalho, como laudos e também programas da área para informarmos ao e-social. Além disso, é importante também que o profissional de DP conheça um sistema de folha de pagamento. Então, esse sistema, por exemplo, que eu estou te mostrando, é o sistema da Domínio, é um sistema que eu utilizo e demonstro nas minhas aulas o passo a passo dentro dele para que o aluno entenda como proceder com admissão, com folha, com férias, com e-social e por aí vai. Então, o que eu fiz para poder passar todo esse meu conhecimento para os meus alunos? Aqui no curso, então eu estou na área de membros aqui do treinamento, aqui no primeiro módulo, no módulo de práticas de departamento pessoal, você já vai entender todo esse passo a passo com todas essas aulas que tem aqui. Então, por exemplo, André, em qual momento eu vou entender realmente como que funciona um cadastro de folha, o que é suspensão e interrupção do contrato de trabalho, teletrabalho, intermitente, a parte de SST no e-social. Então, tudo isso daqui eu já explico dentro do primeiro módulo, que é a parte inicial que os alunos têm que entender. Cronograma do e-social, como que funciona o e-social e por aí vai. Então, nessa parte de práticas de departamento pessoal, o aluno ele tem que entender realmente como que funciona a parte da legislação, a parte contratual, para depois ir lá para a parte dos cálculos e por aí vai. E também o que eu consegui para ajudar os meus alunos a se tornarem sênior no DP e a aprenderem do zero até se tornarem sênior. Eu disponibilizo um login e uma senha desse sistema de folha de pagamento online, onde os alunos podem entrar aqui e verificar como processa a folha de pagamento, como processa a admissão, rescisão, férias e muito mais. E também, claro, o e-social. E nas aulas eu demonstro também no curso como que funciona todo esse passo a passo. Depois, um outro ponto importantíssimo que todo profissional de DP tem que saber na prática é a parte dos cálculos trabalhistas. Aqui na parte dos cálculos trabalhistas, já embaixo da primeira aula, além da apostila, que tem uma apostila em cada módulo, o aluno também vai encontrar todos esses modelos de checklists, planilhas. Então aqui são arquivos que o aluno vai baixar. Cada módulo eu coloquei vários arquivos para os alunos baixarem além da apostila. Nesse módulo de cálculos trabalhistas, eu vou clicar aqui numa aula para você ver o porquê que é importante a gente estudar a fundo a própria legislação. Então, se nós pegarmos, por exemplo, aqui o que fala a interjornada, quando eu vou explicar o cálculo da interjornada, por exemplo, além de eu explicar como fazer o cálculo, né, como realizar o cálculo através de um apontamento de cartão, eu demonstro na aula também aqui, ó, toda a legislação envolvida. E é isso que o profissional sênior departamento pessoal tem que ter. Ele tem que saber como que funciona a CLT, ou seja, o que a CLT diz, o que o livro de súmulas e orientações jurisprudenciais do TST dizem,
o que as instruções normativas da Receita Federal e demais órgãos do governo dizem, as soluções de consulta COSIT da Receita Federal e entre outras portarias, decretos e por aí vai. Então, além de explicar na prática como que funciona o cálculo, eu explico todos os pontos da legislação. Então, eu vou explicar na mão mesmo, pegar na mão do aluno, explicar como é que funciona o cálculo e colocar esse cálculo dentro do Olerite. Então, durante a aula, o aluno ele vai já fazendo todo o passo a passo, todo o cálculo, e na apostila tem todas as bases legais. Por quê? Porque o profissional sênior em DP, ele precisa, é obrigatório, que eu vou criar uma rubrica na folha de pagamento. Ele tem que entender se incide INSS, fundo de garantia, imposto de renda, se incide, se vai entrar para médias, se entra para remuneração variável ou não, se vai refletir em férias, 13º. Então não é apenas aprender a fazer o cálculo. Eu tenho que ter todo o embasamento legal para poder fazer o cálculo. Então, se nós pegamos algum outro, então vamos pegar, por exemplo, a questão da intrajornada. O que a legislação, né, o que a CLT diz sobre intrajornada, o que a jurisprudência diz e por aí vai. Então, você, além de aprender o cálculo, você também vai entender todo o embasamento legal até você chegar aqui e colocar o cálculo direto aqui. Bom, aí um outro ponto mega importante que todo profissional sênior em departamento pessoal tem que saber é como que funcionam os encargos. Muita gente perde emprego, perde oportunidade porque não sabe a diferença dos 3 tipos de cálculos para a empresa do Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, não sabe fazer compensações previdenciárias, retenções, deduções, não sabe gerar uma guia de GPS ou de DARF previdenciário, não sabe calcular o que é RAT, o que é FAP, o que é outras entidades, ou seja, todas essas bases legais, ainda estamos em processo de desoneração, enfim. Então, além de entender toda essa legislação, eu tive que aprender, estudar diversas bases legais, leis orgânicas da Previdência e por aí vai, para poder explicar todo esse passo a passo. Porque se a gente não entender realmente como que funcionam os encargos da empresa, o que pode acontecer? A empresa pode jogar dinheiro fora, a empresa pode pagar errado, a empresa pode receber multa. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente chegarmos lá no financeiro e falar assim, olha, pode pagar essa guia de INSS de R$100 mil que eu calculei certinho. Então, é uma responsabilidade gigantesca. Então, além de você entender como identificar o que a sua empresa tem que pagar, você também, através dos exemplos práticos, você também vai aprender a calcular. Então, a realizar realmente, eu explico na mão mesmo, na unha, como calcular. E isso daqui é importantíssimo para os profissionais do departamento pessoal, tá? Importantíssimo. Então, você vai aprender tanto a fazer realmente o próprio cálculo, quanto gerar as guias, né? As guias dos encargos. Então, André, como que funciona, por exemplo, uma empresa que é CNPJ em geral, está no lucro real ou presumido. Então, eu disponibilizo nas aulas essas planilhas aqui em Excel para que o aluno vá fazendo junto comigo. E lá na apostila, o aluno consegue lá pegar todo o embasamento legal para que ele possa aprender. Então, através de tudo isso que eu tive que aprender ao longo desses anos de experiência na área trabalhista, eu consegui elaborar uma apostila em PDF para cada curso, né, para cada módulo, para ajudar os meus alunos a se tornarem realmente sênior e crescerem na área. Depois, o que eu pensei? Eu falei assim, olha, além de aprender os encargos, a gente precisa saber operar os sistemas, né, as obrigações acessórias, para que os alunos saibam como realmente fazer CFIP, porque ainda estamos utilizando CFIP,
como utilizar todos os campos, como entregar RAIs, que ainda tem empresas entregando RAIs, mesmo com o E-Social, principalmente as empresas do grupo 3, então ela não foi ainda 100% extinta. As empresas vão entregar DIRF, caso não tenha entregue ainda, vão entregar DIRF. Então, no módulo de obrigações acessórias, para deixar tudo, além de apostila, para deixar tudo mais prático para os alunos, né? Eu explico diretamente, eu explico a base legal, por que tem que ser feito, né? Então eu mostro o embasamento legal, dou o exemplo de cálculo, mas aí eu vou lá direto na tela, direto no sistema e mostro lá, olha, clica aqui, clica lá, clica ali, porque, gente, eu já sofri muito com isso, porque eu não tinha ajuda. Isso eu tô falando de 15, 16 anos atrás. Eu tinha os livros da Econet, mas eu não tinha um suporte que falasse assim, olha, clica aqui, clica ali, clica lá. O manual do Cefip não ajudava. Então eu deixei isso mais prático e mostro direto na tela. Falei, para você gerar realmente fundo de garantia INSS da sua empresa, você vai ter que usar o sistema desse jeito aqui, que senão vai dar errado, tá? Depois começaram a surgir as obrigações acessórias novas. Eu falei, não, então vamos atualizar, porque os alunos, principalmente o pessoal que é sênior em DP e os analistas e assistentes por aí vai, eles têm que entender. A FDRINF, por exemplo, que veio junto desse TF Web, na verdade nem é o DP que entrega. Só que como muitas informações saíram do colo do DP, de retenções e por aí vai, foram para a FDRINF, então eu falei, então eu vou explicar o que é FDRINF para que o pessoal do DP realmente entenda, né, essa substituição, ou seja, o que saiu daqui e foi parar lá no DP. Então eu mostro para os alunos, né, lá no portal do ECAC, eu faço sempre o depara, né, eu mostro para os alunos, olha, na Cefip era assim, agora lá dentro da FDRINF vai ser assado. Então eu estou colocando um vídeo aqui para realmente mostrar como que eu explico na prática lá diretamente dentro do sistema. Hoje em dia tem muita gente, né, com dificuldades para gerar do CTF Web, fazer compensações, que antes aquela facilidade para gerar compensações acabou. Né? Então, hoje em dia, o que acontece? A gente tem que saber usar PERDComp e fazer DCTF Web. Então, quando eu falo DCTF Web, que é o sistema que as empresas do grupo 1 e 2 estão utilizando para gerar a guia para pagar o INSS, né? Eu coloquei aqui no treinamento, falei, não, preciso também explicar isso daqui na prática para os meus alunos, para que eles possam realmente entender como que isso daqui funciona lá dentro do ECAC. Então, olha só, eu estou dentro realmente do portal, né? Estou dentro aqui do ECAC, ó, mostrando realmente como que funciona nas telas mesmo. Olha, você vai clicar aqui, você vai clicar ali, você vai fazer dessa forma, sempre demonstrando o embasamento legal, tá? Depois dos encargos, o pessoal de DP precisa aprender a fazer rescisão. E rescisão tem 3 etapas. A primeira etapa de rescisão é a gente entender sobre estabilidade, sobre tudo sobre aviso prévio, sobre impactos de convenções coletivas. E aí, depois de a gente entender essa parte mais teórica, a gente tem que entrar lá nos cálculos, né? Então, eu disponibilizei lá nos materiais desse módulo de rescisão, eu disponibilizei checklists e planilhas modelos, olha só. Deixa eu só colocar aqui outra visualização, que os alunos eles mudam conforme a tela do seu computador, né? Então eu coloquei aqui, olha só, um checklist para ir explicando, e aí depois eu vou explicando todos os cálculos, ó, até a gente fechar o cálculo realmente de rescisão. Então tem rescisão de justa causa, por acordo, com dispensa, com pedido, experiência, jovem aprendiz. Então tem vários modelos e vários exemplos aqui de como calcular uma rescisão de contrato de trabalho. Por quê? Porque para se tornar sênior em DP precisa aprender a calcular a rescisão, não tem jeito. E aí que vem o grande passo para a gente se tornar sênior em DP.
A parte de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, é lógico que as empresas, elas, dependendo da quantidade de empregados, elas precisam ter técnico, engenheiro do trabalho, médico do trabalho e por aí vai. Só que eu sempre, quando eu trabalhava lá dentro do DP, eu sentia a necessidade de ter mais conhecimento. O que é um laudo de LTCAT? Para que serve? É obrigatório? Pode ser substituído? O que é PPRA? O que é PCMSO? Por que o médico pede tais exames quando vai fazer, antes de emitir o ASO? O que é CIPA? Por que eu preciso de CIPA? O que é... quais documentos eu tenho que ter, e aí eu cruzei todo esse conteúdo das NRs e por aí vai, eu cruzei todo esse conteúdo com os eventos do E-Social. Porque nós teremos aí a entrada dos eventos do E-Social, que se a gente parar para olhar, a gente já teria que estar ali já trabalhando com essas informações, porque nós teremos muitos dados para a gente mostrar. E aí vem uma outra coisa que eu vejo o pessoal de DP também e que eu tenho certeza que isso faz com que o profissional seja mais valorizado ou consiga uma oportunidade distinta, né, uma nova oportunidade, ou seja mais valorizado no seu trabalho, mas eu vejo muita gente com dúvidas sobre cargos e salários. Eu preciso dar um aumento, eu preciso saber o que realmente é cargo de confiança, eu não tenho tabela salarial, eu quero trabalhar, eu quero ser consultor. Como eu sou consultor de cargos e salários, eu faço implantação de cargos e salários dentro das empresas, eu trouxe todo esse conhecimento aqui para o curso. Então, olha só que legal, além de você aprender DP, você realmente vai aprender cargos e salários na prática comigo. Então, aqui na primeira aula, você vai baixar tanto a apostila quanto os materiais aqui em Excel. Então, se eu baixar um aqui, por exemplo, para poder te mostrar, você vai ver que eu não vou ficar aqui somente em slide te mostrando, quando você for promover um empregado, faça assim, faça assado e por aí vai. Não, eu vou te mostrar realmente os cálculos estatísticos, como que você faz isso no Excel, como que você estrutura a tabela, como que você classifica, como que você faz a descrição do cargo, ou seja, eu vou te explicar realmente aqui, tem essa planilha e tem mais um monte de materiais lá, como você viu, então eu vou te explicar todo o passo a passo disso daqui, cálculos, tabela salarial, durante as aulas eu preencho tudo isso daqui com os alunos, todos esses cálculos aqui eu explico também, sistema de pontos, como que funciona, avaliação dos cargos. Então, olha só que legal, é muito importante isso daqui para você também se tornar sênior em departamento pessoal, ou seja, se você tiver no seu currículo que você, além de DP, você também sabe cargos e salários, você pode conseguir trabalho como consultor em cargos e salários, você pode aplicar isso dentro da sua empresa em busca de crescimento, em busca de reconhecimento. E aí, olha só que legal, nós temos o módulo de indicadores de RH. Por que eu falei que o DP também é estratégico? Os indicadores de RH e DP, principalmente os de RH, eles não devem ficar somente ali dentro da área comportamental. O departamento pessoal também tem que ter os seus indicadores. Então, vou dar um exemplo de um indicador bem simples. Por que teve um aumento de horas extras de um mês para o outro? Às vezes as respostas não são tão simples, a gente tem que fazer uma análise melhor, o que está acontecendo, né? Então, aqui no módulo de indicadores, também eu disponibilizei para ajudar os meus alunos a se tornarem sênior, planilhas para você já aplicar na prática, todas destravadas, para você já aplicar na prática lá dentro da sua empresa. Então, você vai conseguir, lá dentro da sua empresa, colocar, olha só, criei já um dashboard bem simples, eu explico para os meus alunos como criar esses gráficos no dashboard, que são gráficos dinâmicos, como preencher essas informações, como realizar os cálculos de cada indicador, porque eu tenho certeza que o DP também precisa ser estratégico, tá? Então, vamos parar só de fazer, vamos pensar também no lado estratégico. Depois tem o módulo de auditoria, que é fantástico também, tem uma planilha de auditoria trabalhista,
que eu utilizo quando eu, André, faço auditoria trabalhista dentro dos meus clientes. Então, quando eu vou fazer auditoria trabalhista dentro dos meus clientes, eu utilizo essa mesma planilha e adapto para cada cliente. Então, se você baixar aqui a planilha, tem todos os módulos, tem a apostila, porque eu trago todo o embasamento, né? O aluno vai receber essa planilha aqui, ó. Deixa eu só ela abrir aqui. São planilhas com muito conteúdo, com muita informação e que pode ajudar muito no dia a dia. Então aqui tem um dashboard bem simplesinho, né, de como que funciona. E aqui tem a parte de tudo que eu tenho que auditar de contrato de trabalho, contratos e cláusulas, cargo de confiança, suspensões, interrupções, jovem aprendiz. Então nesse menu aqui, ó, cada item é uma planilha com dados que a gente tem que auditar. E aí no curso eu ajudo os meus alunos a entenderem o passo a passo de como realizar isso. Rescisão de contrato, olha só, tudo que eu preciso ver, parte do direito coletivo, olha só quanta coisa eu tenho que analisar na parte de auditoria trabalhista, na parte de encargos, desde classificação tributária, INSS patronal, FAPI-RAT, outras entidades, compensações, retenções e por aí vai. Aí tem a parte de saúde e segurança no trabalho e dano extra patrimonial. Então, é uma planilha fantástica que pode ajudar muito os meus alunos a se tornarem sênior lá dentro do DP. Para finalizar, tem o módulo de contabilização da folha de pagamento, onde eu também explico no Excel como calcular custo de empregado, como fazer lançamentos contábeis, como pegar a rubrica e saber como que vou jogá-la, né, lá dentro da contabilidade, ou seja, como que ela vai parar lá na contabilidade. E aí eu já disponibilizei um módulo bônus de DP na construção civil, porque o pessoal sênior e o pessoal que trabalha na construção civil, às vezes tem muitas dúvidas sobre obras. Então, o que realmente é obra, o que é serviço, como que eu vou fazer para... em relação ao Cadastro Nacional de Obras, se eu aplico retenção ou não, como que funciona no E-Social, como que funciona a obra no Cefip, o que é empreitada total, o que é parcial, quais são os códigos que eu utilizo para cada uma delas, tudo baseado ali dentro da própria legislação. Então, eu mostrei aqui a minha formação, né, de certificação sênior em DP, porque é tudo o que eu aprendi nesses 16 anos de profissão. Comecei como arquivista, virei auxiliar, assistente, analista. Meu último emprego foi como coordenador de DP. E desde o ano de 2013, o que eu faço? Eu faço auditoria, consultoria, implanto cargos e salários e dou treinamentos aí para o nosso país todo. Então, se você tem interesse em aprender mais, se tornar sênior, e mesmo que você não tenha conhecimento, ou seja, esteja começando do zero, que você vai começar do zero lá pelo módulo 1, faça parte da minha formação de certificação sênior. Aqui embaixo desse vídeo eu vou colocar aqui 2 links, o primeiro com o conteúdo programático e o segundo link com o WhatsApp da minha equipe, onde eles vão conseguir aí um descontinho para você, aliás, um bom desconto para que você tenha acesso a quase 500 aulas e 1 ano de acesso e 1 ano de suporte, além de dezenas de planilhas, apostilas e muito conteúdo que vão te levar do iniciante ao sênior dentro do departamento pessoal. Então, te espero lá na sala de aula virtual.